E esse bloco tem um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Aliás, mandar um abraço para o seu Manuel. Esses dias eu estive lá na padaria, realmente são produtos muito gostosos. E conosco a vereadora Márcia Tasquetti. Tudo bem? Tudo bem, Guto? Boa noite a todos vocês aí que nos assistem. Boa noite, Carlinha. Boa noite toda a produção. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Esse ano acho que é a primeira vez que a gente se fala aqui, né? É. Também está começando, né? Primeira vez, é verdade. 1º de fevereiro. E a vereadora Márcia Tasquetti sempre presente aqui no Radar de Notícias, sempre atuante também na cidade. Vereadora, eu lembro que no ano passado, durante uma sessão, a senhora foi à tribuna da Câmara denunciar procedimentos dos quais a senhora considera irregular na eleição do Conselho Gestor de Saúde. Sim. E eu soube que hoje teve um novo capítulo dessa contenda. Eu lembro que até o Geraldo Celestino, que é presidente da comissão, foi para a tribuna, se solidarizando e se colocando à disposição para ajudar na solução desse problema. O que está acontecendo lá? Então, na verdade, assim, eu informei já tanto falei na tribuna, como pedi ajuda da Comissão de Saúde pelo presidente Geraldo Celestino, que vai, com certeza, providenciar a oitiva da presidente do Conselho Municipal ainda esse ano, mas hoje ela foi para fazer a posse do HMU, né, dos conselheiros do HMU. O problema é que ali, naquela situação, não tinha espaço e ela queria fazer do lado de fora, Guto, fazendo o maior escândalo. Do lado de fora, onde os pacientes têm que entrar, é uma falta de dignidade para os novos conselheiros. E os conselheiros me ligaram: olha, vereadora, a senhora não pode estar aqui para dar um apoio, porque tá vergonhoso o que está acontecendo. E eu estive presente, mas infelizmente com ela não dá para conversar, porque a gente tem que aumentar o tom de voz, porque senão ninguém nos ouve, porque ela grita, ela xinga, ela fala que ela manda. Nossa. E ela fez ontem, o que mais chateou, Guto, que ontem ela chamou uma moça que foi eleita com 89 votos e falou o seguinte para a moça: a senhora tem que renunciar ao cargo de conselheira gestora, e o cargo do conselheiro gestor, deixando bem claro, não recebe nenhum centavo do governo. Não é remunerado. Não é remunerado. E a senhora tem que renunciar porque a senhora tem um parentesco com uma pessoa que trabalha no legislativo. Ou seja, a moça falou que não ia renunciar, ela falou: olha, eu vou no Ministério Público, aí eu vou trazer problema para você, vou trazer problema para sua família. Então eu acho que era interessante a senhora acabar com isso logo, assinar e tal. A moça gravou, inclusive, e acabou assinando por medo. Assinou. É coação, né? É coação. O que acontece? Hoje, quando eu estive lá, eu fui obrigada a perguntar para ela perante os conselheiros. Eu falei: senhora presidente, não é incoerente a senhora dizer que uma pessoa que não vai receber remuneração por ter um parentesco com uma pessoa que trabalha no legislativo não pode assumir como conselheira? Mas a senhora, como presidente do conselho, pode indicar a sua própria nora para trabalhar como sua secretária, recebendo um salário de R$4.000 quase, através da... Contraditório do mínimo, viu? Para não falar imoral. É imoral. Sem sombra de dúvida, se não for ilegal, é imoral. E eu perguntei aos conselheiros: o que vocês acham? Vocês podem indicar a sua família também para trabalhar no conselho e o governo pagar? Aí não pode. Então, por que ela pode? Então, alguém tem que fazer alguma coisa, porque assim, a situação tá deprimente. No primeiro momento, eu fiz uma representação ao secretário, com provas, com documentos que comprovam que ela é nora, a moça que trabalha lá é nora e mãe do neto da Zélia. Tenho provas. Então, eu fiz se caso o secretário não entender pela moralidade do ato, que eu acho difícil, porque me parece uma pessoa muito sensata. Só para trazer aqui para a audiência, o Ricardo Rui não é mais o secretário de saúde, atualmente é o Adam Cubo, que assumiu aí a partir de 1º de janeiro, vamos dizer assim. E o Adam Cubo é uma pessoa que, aliás, muito sensato. Dá um abraço aqui para o Adam Cubo, o secretário técnico, gestor, um cara competente, né? Se ele entender que deve tomar uma providência, eu me dou por satisfeita na área administrativa. Mas caso ele entenda que não, aí eu vou para os meios legais, vou para a justiça, porque eu entendo que isso é, no mínimo, imoral. Tá certo, vamos seguir acompanhando esse caso.
Agora, Márcia Tasquete, eu vou trazer aqui daqui a pouco eu trago a pauta lá da UPA São João, né, pessoal? Eu tenho que pegar a resposta aqui, tá no WhatsApp. Mas, enfim, as sessões da Câmara voltam agora na segunda-feira, dia 5. E qual que é a sua expectativa em torno desse último ano, né, de mandato? Como é que você avalia esses 3 anos que essa sua experiência como vereadora pela primeira vez? Olha, você está sempre lá com a gente, Guto, você sabe, você entende todas as dificuldades. Por mais que eu tenha trabalhado, porque eu só falto trabalhar 24 horas, né? Eu tenho certeza que todos sabem, mas sempre a gente fica com o sentimento de que faltou algo, que a gente pode fazer um pouco mais por essa população. Então, eu continuo de missão cumprida, porque tudo que eu me comprometi com a população em 2020, quando eu iniciei minha campanha para vereadora, eu cumpri exatamente tudo na risca, venho cumprindo, mas falta muita coisa. Então não prometeu demais, porque o político cumprir é só aquele que não promete muito, viu, gente? Sim. Político que promete demais, ixi. Não, eu prometi não. O trabalho mesmo, que a gente sabia que podia, né? Mas o trabalho é árduo, porque não é fácil. A minha família muitas vezes sente falta de ter a mãe, de ter a esposa do lado. Imagino. Mas eu amo isso que eu estou fazendo. E eu estou de missão cumprida, porém acho que sempre tem algo mais para fazer. Você acha que, por ser um ano eleitoral, a relação entre os vereadores, de maneira geral, e o próprio governo, a própria prefeitura, ela tende a ser um pouco mais tensa ou não? Você avalia que isso não vai impactar? Olha, no meu caso, é a primeira vez que eu vou passar por um último ano de mandato, né? Antes de uma reeleição aí. Então, eu avalio que no meu caso continua a mesma coisa. Eu vou continuar com os mesmos princípios, eu vou continuar votando no que eu acredito, eu vou continuar defendendo as mesmas pautas que eu sempre defendi, que é a dignidade da população, que é a saúde pública, que é a população ter o mínimo do que ela paga de imposto. Então, no meu caso, eu entendo que não vai haver grandes mudanças. Pessoal acompanhando aí, ó, a Arquimedes Venância, a Aline Becker, a Silvia Regiane, a Aline Becker dizendo que quem trabalha incomoda. Está te elogiando ali, a Aline Becker. Legal. Agora, a vereadora Márcia Tasquete, um cidadão aqui de Guarulhos esteve na UPA São João na terça-feira e chegou lá, mandou imagens aqui para nossa redação de cadeiras de roda. Você tem aí, produção? Olha só essa situação. Não sei se vai colocar com o áudio aí, ó. Mas ele filma ali. Estão todas com pneu murcho, né? Murcho. São 3, na verdade. Tem com o uma, pezinho, parece também quebrado. Tem uma, inclusive, que está com o pezinho quebrado. Né? Ali, isso é na UPA São João. Pela pneu murcho. Pode voltar para cá, produção? É uma situação, umas fotos, é uma situação triste, lamentável, porque é algo que, na minha opinião, é muito simples, óbvio que a saúde é muito complexa, mas a cadeira de roda, que é o equipamento, é dos mais simples e chegar a esse estado é bem complicado. Eu vou registrar aqui também a resposta da prefeitura, porque a gente questionou a prefeitura respondeu. E, inclusive, eu quero aqui agradecer a assessoria de imprensa da prefeitura, que tem mudado a postura aqui com o Radar Notícias e tem respondido as demandas, não que às vezes não dá a solução, mas responde, que é o mínimo que a gente tem que dar de retorno para a audiência. E eles responderam o seguinte aqui, resumidamente, que a beneficência hospitalar de Cesário Lange, responsável pela operacionalização, menciona aqui, em outras palavras, que aquelas 3 cadeiras elas não eram para estar utilizadas, elas estão para o conserto, que lá na UPA são 8 cadeiras de roda e essas 3 já estão sendo adequadas e reformadas, né? Então, registro aqui e agradeço a resposta da assessoria de imprensa. Mas pegando esse caso, como é que a senhora está avaliando essas dificuldades que tem na saúde pública do município? A questão da cadeira de roda, eu vou deixar bem claro uma coisa que eu sempre venho pedindo para a população. Quanto mais a gente, inclusive eu já consegui várias doações para alguns equipamentos, entreguei nesses equipamentos. O problema é que muitas vezes não dá conta a pessoa que está lá na portaria levar o paciente até o carro, coisa assim, e muitas cadeiras são levadas. Sério? Infelizmente, muitas cadeiras são levadas. Nossa. E acaba se perdendo o controle. Aí, o que acontece? Se falta uma cadeira ali, e tem cadeira para conserto, para não deixar a pessoa desassistida sem a cadeira, pega-se aquela cadeira mesmo. Eu já assisti muitas vezes isso acontecer. Então,
A realidade é uma só. Quem cuida desse patrimônio tinha que ter um pouquinho mais de atenção com ele. Eu acho que essas empresas, esses disse órgãos que administram equipamentos públicos de saúde precisam ter mais atenção, sabe? Tem que ter. Não pode, eu sei que como OS ou então empresas visam um lucro, é natural isso, mas é importante, é o mínimo a dignidade com o paciente que chega ali para ser atendido, né? Agora, vereadora, uma pergunta ali, ó. João Pedro Dias, vereadora, já pensou na candidatura à prefeitura? Tem alguém que deseja apoiar esse ano? Enfim, foi ventilado realmente o seu nome para eventualmente uma pré-candidata a prefeita, isso parece que não decolou, você também está com essa disposição de continuar na Câmara. E, enfim, responde a pergunta e também se você já tem um preferido ou uma preferida nessa eleição para prefeito. Então, é assim, é Pedro Dias. Pedro Dias. Pedro, muito obrigada pela pergunta. Na verdade, Guto, ventilaram o meu nome, até fiquei bastante grata, né? Porque me apontaram lá com 5% e eu não tinha falado com ninguém a respeito disso. Mas a verdade, nós sabemos, para que eu saia candidata a prefeita, eu tenho que ter um número de partidos do meu lado, eu tenho que ter uma condição diferenciada. E, por enquanto, eu não tenho essa condição. Então, eu acredito que Guarulhos é muito maior do que o meu ego, é muito maior do que uma vontade de ser prefeita. Guarulhos precisa do meu trabalho, seja como vereadora, seja como prefeita, mas eu não vou deixar o meu ego ser maior do que a necessidade, porque eu vou ser candidata e não tenho essa condição ainda. Então, não irei. Essa é a voz da experiência também. Não, a vereadora, a verdade... Por enquanto, não, mas com certeza eu tenho essa pretensão. A verdade é que a Márcia Tasquete é uma das vereadoras mais atuantes lá da Câmara Municipal, você goste ou não, mas ela faz um trabalho lá na Câmara Municipal que as pessoas, muita gente gosta, né? E a questão partidária, já definiu por qual partido você vai tentar disputar, você vai disputar e tentar a reeleição? É bom você perguntar isso, até pela audiência do programa de vocês aqui do Radar. Na verdade, por enquanto eu estou no PP, estou esperando aí a janela e estou ouvindo algumas propostas, né? Porque você sabe que mulher é importante em todos os partidos. Porque vai faltar mulher. E até te perguntar disso, de mulher na política. Atenção, quem está na TV Guarulhos aí, a gente vai encerrar por aqui. Vamos continuar mais uns 5 minutinhos aqui pelas redes sociais, tá bom? Vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho, 18h59. Obrigado pela sua audiência que está na TV. Então, complementa a questão partidária e também está aqui na pauta essa questão da mulher na política. Então, e aí eu não vou estar, certamente não vou estar no PP, porque o que eu penso diverge totalmente do que o presidente Kiko Magalhães sempre quis para o PP, que é manter o PP fazendo 1, 2 vereadores e acabou o PP na cidade, só volta daqui 4 anos e tal, diverge da minha política verdadeira, que eu acho que política é política, a gente tem que trabalhar os 4 anos e não de 4 em 4. Então, eu estou ouvindo algumas propostas e certamente sairei do PP, estarei aí, talvez num partido que tenha uma ideologia mais centro-direita, né? A minha ideologia sempre foi nada de extremo, eu não gosto de extremo. Eu acredito que para que a gente faça a política pública, a gente só precisa ter vontade e responsabilidade, mas eu sairia em qualquer partido por conta disso. Porém, eu acredito que eu me afino, eu me alinho melhor no centro-direita e estou ouvindo aí algumas propostas para a gente estar decidindo. Quando tiver a decisão, avisa para a gente aqui no Radar, para que a gente possa também dar essa notícia. E sobre o que a doutora Márcia falou aqui em relação aos extremos, né? O Aristóteles tinha uma reflexão que ele falava o seguinte: a sabedoria está no meio, no exatamente espaço entre o extremo e outro. Então, esse debate da política também tem que buscar a razoabilidade, né? Nada de extremo, nem direita, nem esquerda extremo, porque no final se encontram, viu? Parabéns pela fala, Guto. No final se encontram, né? Vereadora, mais algum ponto a destacar? Você falou da importância da mulher, né? Que eu acho bem importante a gente falar isso rapidamente, porque mulher é importante demais no cenário político. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Na política ainda mais, porque tem uma cota partidária que só pode ser preenchida por mulheres. E mulher que venha não para ser usada por partido político. Dá o seu nome porque eu preciso preencher cota. Não.
É mulher que venha para disputar a eleição com vontade de vencer essa eleição e vontade de prestar serviço para a nossa cidade. Porque a gente está aqui para servir. Então, certamente, eu acho que acredito que a mulher é muito importante no processo eleitoral e eu peço que todas as mulheres pensem muito nisso, porque nós somos 53%. E onde tem mulher forte, onde tem uma família que mulher está forte, que mulher está firme, tudo é melhor, tudo anda bem. Então, mulher é necessária. Produção, volta à pergunta anterior aí, por gentileza. Boa noite, a nobre Edil Márcia Tasquete. Pergunte a ela o que acha sobre uma candidatura ou eventual candidatura tendo o xerife como candidato a prefeito. Rogério Eugênio. Então, Rogério, boa noite, obrigada pela pergunta. Eu tenho uma curiosidade de conhecer o xerife. Eu não conheço. Se o xerife... Mas ele quer ser prefeito, não conversou com a vereadora ainda? Não, marcaram, acho que umas 4 vezes. Umas 4 vezes marcaram reunião comigo, com ele, mas depois desmarcaram. Candidato a prefeito tem que conversar com todos os vereadores, pô. Acho que é uma lição de casa. Eu tô aguardando e já faz tempo, porque... Ô, xerife, liga pra Márcia. Olha, eu queria emendas para a saúde, então eu gostaria muito de ter falado com o deputado durante esses 3 anos, mas todas as reuniões que marcaram para mim com o xerife, e eu poderia ficar apaixonada pelo trabalho dele, por ele, mas eu não consegui, porque ele Tava não... com o coração vago pra política, mas parece que já tá preenchendo, viu, xerife? Mas ele não me... Ele desmarcou todas as reuniões e eu não conheci, não sei dizer sobre ele, infelizmente. Tá certo. Márcia, 19h03, mais algum ponto a destacar? Só isso, Guto. Quero agradecer muito vocês aqui pelo espaço que está sempre me cedendo. Parabéns pela forma que você, Guto, está conduzindo o radar. Muito importante, interessante, um cara inteligente, muito importante. E desejo boa sorte, que eu sei que você também vai ser um pré-candidato. Então, cada vez que eu estou nessa bancada eu te desejo aqui, uma boa sorte. Cada vez que eu venho para essa bancada, por mais que a gente tenha, ou às vezes a gente tenha uma decisão tomada, mas por mais que você tenha, às vezes, a certeza de algum caminho, não quer dizer que você não tenha dúvidas. Sim. E eu, toda vez que venho aqui, faço entrevistas bacanas como essa, que é contigo, com os prefeituráveis que vêm aqui, com todo mundo que senta aqui, a minha cabeça enche mais ainda de dúvidas, viu, Márcia? Mas eu digo que nós ainda precisamos de mais pessoas com a sua seriedade também na política. Então, e também no jornalismo. E, aliás, compartilhar também no jornalismo, compartilhar claro. esse seu elogio com toda a equipe, com a Carla, com o Igor, São com o todos André, maravilhosos, com o Rafa, eu amo de com o paixão. Virgílio, com o Leonardo Lago, com toda a audiência, que vocês também têm contribuído para que a gente possa ter aqui conduzindo da melhor maneira possível. Deixa eu dar só uma palhinha rapidinho aqui. Eu e o Geraldo Celestino conversamos muito a respeito de levar um projeto para todos os vereadores assinar, para não ser aquela coisa, a Márcia fez, o Geraldo fez, não. Os 34 vereadores vão assinar, eu tenho certeza. Um projeto de um nome de rua, nós já temos aí a rua, um nome de rua com o nome do Pedro Notário, viu? Olha que legal, parabéns pela iniciativa, viu? Agora, logo no início, nós já vamos colocar isso em votação. Parabéns pela iniciativa, eu acredito que todos os vereadores irão assinar, Com uma homenagem certeza. justa e merecida. Conversamos e todos gostavam muito do Pedro, gostam, né? Ele deixou um legado muito bom para essa bom. cidade, muito bonito, né? Doutora, muito obrigado pela sua presença, até a próxima. Se Deus quiser. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tá certo. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima edição, se Deus quiser.